Alegria de Viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Alegria de Viver. Espero que o auditório esteja todo com alegria de viver. Não sei porque é que disse isto. Não devia ter dito isto. Já me arrependi. Cala-te. Arrependi-me a meio da frase de dizer isto. Eu também só disse cala-te muito mais tarde. Pois, eu sei, mas devia-me antes ter de falares. interrompido. Eu não gosto quando digo coisas e depois arrependo-me a meio, mas quero levá-las até ao fim. É aquela sunk fallacy costa, acho eu. Pronto, hoje temos connosco um convidado muito especial, de seu nome António Pinto, mas vem na qualidade de Edgar Pedro. E ele já vai explicar isto. Olá, Claro. Olá, estás bom? tudo bom? Pronto. Tudo ótimo. Bem, na qualidade de Edgar Pedro é fixe. É fixe. É tipo aquele pessoal, eu não estou a falar com o Ministro das Finanças, estou a falar como Sim. Zé Tó. Sim. Se calhar tenho que responder duas vezes. Uma na qualidade de Sim, Edgar respondes. Pedro e outra na qualidade Sim. de António Pinto. Eu Eu vou- António Pinto estou mais ou menos, como Edgar Pedro estou bom. Parece-te bem. Parece-me bem. E portanto, todas as perguntas, vais dar duas respostas, ok? Posso tentar. Não, esta pergunta é para o António. Posso tentar, Sim. posso tentar. Quem é que escreveu o livro? Foi o António, o Edgar Pedro escreveu o livro A Dança dos Pássaros Invisíveis, mas o António participou. Eu acho que foi um bocadinho ao contrário. Foi o António que escreveu e teve muito trabalho a escrever e no final lembrou-se que António Pinto era assim um nome muito banal para um escritor e então teve que arranjar outra coisa qualquer. Mas foi essa a questão, mesmo? Foi, até pela editora também. Quando a editora sério? disse-me logo António Pinto esquece, não pode ser, não é? Porque António Pinto há milhares. E se fosse Tó Pinto? Sim. Era capaz de não ser assim muito Sim. credível. E se fosse António Pito, era aí esse, sim. Esse era capaz, mas era para outro tipo de mercado. Foi outro tipo de mercado, era. Mas então, então foi o Edgar Pedro é a tua persona de marketing. É, o Sim, pseudónimo, não é? podemos ser isso. Sim, é um Yeah. pseudónimo, exato. Yeah. Mas podias ter escolhido um nome que vendesse ainda mais. Tipo Tens o quê? alguma sugestão? José Saramago. José Rodrigues dos Santos. Esse Não te sim. escreves José Saramago aqui. Sim. Pá, as pessoas iam pensar. Então, Olha. eu era livre de escolher o Eras? José Saramago Era. se quisesse. Eu acredito que José Saramago não é o único José Saramago em Portugal. Não. E o José Rodrigues dos Santos. Pois Ou não. então punha assim o José A. Saramago. Pronto, é isso. É isso. Pronto, É já, isso. já diferenciava um bocadinho. Pá, por que não? Mas tinhas sempre. Tu não tens um terceiro nome para fazer o jogo. Quer dizer, eu tenho 4 nomes até, mas Pronto. como pseudónimo só Não tenho dava para jogar. Porque normalmente tens esta coisa de 3 nomes. Já reparaste que há muitos Sei. autores. Ou tens um nome forte, tipo José Saramago. Saramago é o nome. Edgar Pedro Saramago também era capaz de ficar engraçado. Dizia que Olha. era da família, pronto, Sim. já abria algumas Sim, portas, sim. se calhar. O Edgar Saramago também dava. Oh, vai, não, era fixe. Pronto, então foi essa a questão do foi. nome. Não sei. Mas então foi ao calhas, foi gerador de nomes ou é curtias Não Edgar? foi gerador de nomes, quer dizer, primeiro escolhi o Edgar, escrevi uma série de nomes numa folha, olhei para eles, pá, o Edgar parece-me bem, agora vamos ver o que é que combina aqui com o Edgar, veio o Pedro e ficou o Pedro. Ok, Edgar Foi assim. Pedro. É um bom nome, Não por foi assim acaso. uma coisa muito... Mas eu diria que, olha, Eu achava que te chamavas Edgar. também eu, Pois. E só agora Não, na isso é badana é bom, que percebemos é bom. que, claro. que eras António Pinto. Então se calhar não devíamos ter dito aqui que eu Não me chamo interessa, António não, mas Pinto, acho pronto. fixe, acho Não, fixe. tu meteste na tua biografia, porque, Sim, porque claro, então. podias não ter posto, mas meteste. Atenção, eu não me chamo isto. Eu Opá, sou uma pessoa sim. que tem vida, eu não sou só escritor. Atenção. Mas essa podia ser a questão, que é, imagina que tu tinhas uma profissão que, pá, não querias que as pessoas associassem o nome, o teu nome profissional, não é, ao escritor, porque podias ter coisas, as pessoas iam ler, ei, eu já não confio nesta pessoa, porque ele escreveu, e pus-me em cima de um galho e não sei o que mais. Não sei, há pessoas que têm problemas com frases que metem galhos. E então, podia ser essa questão de pudor profissional. Mas, pronto. Podia, mas não é. Não é. Podia ser, era uma coisa mais trabalhada e mais bonita a dizer aqui, mas não foi. Não, mas, por exemplo, o António Gedeão é pseudónimo É. e o nome original também É era brutal. bem fixe. Rómulo de Carvalho. É não grande nome. Eu acho que o nome original era mais interessante do que o É António brutal. Gedeão. Pois. É brutal o nome dele. Mas o gajo aí tinha um problema, que é, ele era pedagogo, não é? Cientista ou... Cientista, mas ele tem o maior manual de educação em Portugal como Rómulo de Carvalho. E então quis depois lançar... Não, calma, o poeta não escreve coisas a sério, ok? E, poeta não é para levar a sério, Não é tem que para ser levar a com outro sério. nome. Portanto, é o António Gedeão. Ele ter um nome específico para canções
do Manuel Freire, não é? Não, mas o que era fixe, Edgar, é agora arrancar a tua carreira literária e tu enverdavas por vários estilos literários, tinhas de arranjar um nome Cada um diferente, com que é, nome. não, o ficcionista é o Edgar Pedro, Certo. ok? Não, mas era engraçado de fazeres, tipo, o nome ser Alexandra Pedro e o pessoal abrir a biografia. E tinha um bocadinho de barba para o Sim, Alexandre, não é? sim. Isso era bom. O pessoal Isso achar era que era bom. uma autora. Não, era rapariga. fixe. Sim. Mas o que é que te deu? Normalmente, para escrever um livro, primeiro a dedicação, o tempo Não é que fácil. se leva, Ainda por cima o agora há aí extrair. podcasts para deitar abaixo livros. Pois é, Então não há aí há. podcasts horríveis. Mas o que é que te levou a fazer isto? Pá, eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi muito, já fiz crítica de música e crítica de cinema no antigo 1º de Janeiro, que infelizmente já não existe. Ok. Portanto, sempre gostei de escrever. Algum dia, e como gosto muito de ler, algum dia isto ia enverdar por uma coisa um bocadinho mais séria. Pronto, surgiu agora, não, foi agora. Ok. Mas surgiu, propuseste essa oportunidade. A tua editora é uma editora nova. Sim, tem 4 Tem anos. um nome muito engraçado, Visgarolho, Sim. da Aveiro, que é, e o símbolo é tipo uns óculos com Sim. Visgarolho, é um Eu acho nome. que o Os conceito... óculos do Miguel Milhão. Eu acho que o conceito deles é mesmo... Exato. Bem visto. Eu acho que o conceito é mesmo pôr que os leitores fiquem um bocadinho visgarolhos ao ler. Porque Ok. o catálogo deles é tudo com obras assim um bocadinho disruptivas, portanto, Ok. passa por aí. Creio que a ideia é essa. E a tua obra é disruptiva? Fala, epá, eu acho- gosto muito do eu acho design. que sim, eu acho que sim. É? Eu acho que sim. Podes falar um bocadinho? Ou tens algum pudor em falar da Não história? tenho Não? pudor nenhum, Ok. tenho Não. pudor nenhum. Eu prefiro que o livro depois fale por si, mas Claro. obviamente tenho que dizer alguma coisa, Claro. senão não estava aqui a fazer nada. Ok. Pronto, isto basicamente, o que é que o livro é? A minha ideia, quando comecei a escrevê-lo, era escrever uma história que colocasse ao leitor desafios sobre aquilo que são as suas convicções, nomeadamente as questões da fé. E então surgiu-me uma história e comecei a escrevê-la. Imaginei que Deus algum dia se tinha lembrado de acabar com o mundo, se chateou com a humanidade, pronto, e destruiu isto tudo e criou um segundo mundo, ou um terceiro, ou um quarto, o que Ok. fosse. Deus é uma personagem no teu livro, então. É uma personagem não participante, mas sempre presente. Ok. Vigilante, vá, digamos. Ok. No No fundo, fundo, está sempre como ali. para quem acredita em Deus, é o que é. É o que é? Para quem acredita, exatamente. É o que é. Exatamente. Eu não sou muito crente, mas pronto, faz parte. E o que é que eu estava a dizer? Pronto, então criei surgiu-me essa ideia de fazer de imaginar um segundo mundo, vá, depois de um possível apocalipse. E esse segundo mundo sentado numa idade parecida com aquilo que é a Idade Média como nós a conhecemos, portanto, um pequeno vilarejo medieval, vá, chamamos assim, onde acontece o primeiro crime da história, nunca tinha acontecido nenhum. Ok. Alguém matou alguém por causa de um episódio de amor, não vale a pena agora também o Sim, claro. Alguém matou alguém e a partir daí vão-se desencadear uma série de coisas que vão mudar a história daquela vila para sempre. Vai-se criar um culto à volta da execução do criminoso desse primeiro homicídio. Fixe. E ao mesmo tempo essa história cruza com a passagem de Cristo na Terra. E há um paralelo, pronto, eu ficcionei a passagem de Cristo na Terra, reinventei aquela Mas história é o toda. mesmo Cristo que teve na primeira versão da Terra? É esse Cristo, precisamente, sim. E ele lembra-se do que aconteceu antes? Ou... Se quer, não quero fazer... Não faço Eu também não queria muito fazer Sim, spoiler. sim, ok. Olha, já perdeste duas oportunidades. Primeiro, chamaste José Saramago. A segunda, chamaste ao livro Evangelho segundo Jesus Cristo, parte 2. Claro. Que não tem nada a ver a história, mas mesmo assim... Tem Tem. um bocadinho, vai lá, porque na parte em que eu reinvento a passagem de Cristo Pronto. há muito paralelo com isso, Claro. sim. E então, pronto, a história cruza esses dois tempos, no fundo, e depois há ligações de uma coisa à outra, Ok. há aqui umas almas penadas pelo meio, pronto, enfim. Ok, E o resto fixe. deixo para os leitores descobrirem. Parece Fixe construção muito do interessante. mundo, já. Sim. Não, isso é um exercício bem fixe. Portanto, Que é no, disruptivo. no fundo, Sim. tu fazes um reboot, não é? Sim. Ao mundo e acabares depois por cometer alguns erros comuns, não é? Sim. Mas pronto. E Pá, no fixe. fundo, já agora, é só acrescentar que o leitor acaba por se confrontar com as pessoas que acreditam, os crentes vão ter aqui alguns problemas. Aliás, quando fizemos a apresentação do livro, alguns dos convidados que eu tinha lá são pessoas muito crentes. Eu disse logo que de certeza que vão ficar chateadas comigo Ok. quando lerem isto. Mas pronto, não era esse o objetivo, nem sequer era o objetivo de ser polémico. A história surgiu assim, foi assim que a escrevi. Ok. E quando estamos a escrever, vocês também escrevem, também sabem que a partir do momento em que começamos a escrever, as coisas ganham vida própria, não é? Sim. E a história tinha um plano aqui e desenvolveu-se, foi para outra coisa, Sim. para outro lado qualquer, que não tinha nada a ver com o ponto de partida. Yeah. Portanto,
E acho que isso é que é o fascínio de escrever também. Pois é isso. Ou seja, não tinhas um plano predeterminado. Não, tinha vamos dizer que tinha umas traves mestras que a história tinha que passar por ali, mas quando começa a escrever, depois surgem personagens novas, a meio da Claro. história, a história pode até ficar aqui uma coisa, e depois a história foge e ganha vida e vai ela. Que fixe. E ganha asas e voa. Não é? Tinhas Olha, bem alguma fixe. disciplina de escrita durante o processo? Não. Por exemplo, não. A minha formação é de economia, portanto sempre estive ligado aos números, à matemática e tudo, portanto nada apontaria que um dia surgiria uma figura chamada Sim, Edgar sim, sim, Pedro. sim. Mas o escrever, quando te dedicaste a isto, foi uma coisa de... Ok, agora chego a casa e durante não sei quanto tempo vou escrever. Estabeleceste isso para ti? Sim, isso teve que ser. Sim, Ah, sim, era isso que nesse estava a sentido. perguntar, Tem sim. que haver, sim, tem que haver uma disciplina, porque senão a coisa não avança. Ok. Não é? Portanto, e eu defini para mim mesmo, ok, obviamente isto não é o meu trabalho, ninguém é isto que me paga as contas, nem vai pagar provavelmente, ou de certeza não vai pagar. Pá, nunca se sabe. Ah, Não, pois. neste momento não vai de Tu certeza. quando disseste, não, eu não vou ser António Pinto neste livro, tu tinhas esse objetivo. Como economista, eu tenho de maximizar Obviamente, isto. eu mentiria se não dissesse que tenho expectativas Sim, que claro. isto caminhe e faça o seu caminho. Claro. Sim, sim, E sim. obviamente já estou a escrever o segundo, portanto isto Olha, agora, fixe. depois de começar, já não vai parar. Ok, boa. Mesmo que não chegue a lado nenhum relevante, chega para mim. não é? Ok, Portanto, boa, boa. Para isso, sim. Não, isso é fixe. Eu ia dizer, já não sei o que é. Mas a a tua disciplina, disciplina, como é exatamente, que tu disciplina de fizeste? escrita, pá, defini que pelo menos 2 horas, em 3 vezes por semana, pelo menos 2 horas eu tinha que dedicar exclusivamente à escrita. Ok. Como é que eu consegui fazer isto? Pá, roubei 2 horas do meu sono todos os dias de manhã, levantava. Nesses dias que eram dedicados à escrita, às 5 da manhã eu estava a pé sério? e Ok. escrevia. Fogo. E teve que ser assim. O Stephen King tem um livro muito interessante sobre escrita, que é o On Writing, e que é tido como uma espécie de bíblia para quem quer começar a escrever livros. Ele tem lá conceitos práticos de escrita. E ele, sobre a disciplina de escrita, ele dá o exemplo de um escritor inglês que tinha um trabalho normal, tipo uns correios, uma empresa, não sei, era um trabalho de Mundana, rotineiro. uma coisa mundana. E então a disciplina dele era também isso. Antes de trabalhar, todos os dias escrevia 2 ou 3 horas, ou o que era. Acordava muito cedo. E sentava-se, escrevia, chegava À hora? às 9 horas ou às 8, a hora que ele tinha de parar, ele parava. Mesmo que faltasse uma linha para acabar o livro, ele parava. No dia seguinte sentava-se, escrevia essa linha, começava um novo. Assim sempre seguido. Mas isso Era parece a impressionante. técnica Pomodoro, não é? Aquela técnica de gestão de tempo, não é? De Sim. paras. Sim, mas Tens de parar. era o que ele fazia. Podia faltar-lhe. Olha, falta Porque a tua uma página motivação para escrever acabar. depois Sim, é maior. Ele, não, agora tenho de ir embora, agora tenho de trabalhar. E, Yeah. e tinha essa disciplina. Pá, isso varia muito de escritor para escritor. Há escritores que fazem. Os que vivem disso, rotina das 9 às 5, há outros que só trabalham de noite, há outros que, tipo Stephen King, escreve nas manhãs e corrige nas tardes, ou livros que já tem escritos. O Oscar Wilde também era assim, acho eu. Sim, pois. E não sei, não leste esse então, de Stephen King? Não. Ok. Pronto. Mas Pá, é muito fixe. Fixe. Como é que tu disseste que sempre escreveste? Sempre foste um leitor também? Sempre. Ok. Sempre. E qual é que foi, lembras qual é que foi o livro a ti que te fez o clique e pensa, a literatura pode ser isto? Não vais acreditar, mas foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. Interessante. Faz sentido. Faz sentido. Foi o livro que me É fez... um grande livro. Tu não leste esse, Não pão? li esse. É um grande livro. Esse é Quer maravilhoso. dizer, Saramago, são todos grandes livros, Pois isso são. é inquestionável. Pá, pós-Nobel eu duvido. Vocês Tenho ali sabem uma que o coisa. Sousa Lara agora é... Eu falo de Sousa Lara Eu ia porque dizer isso, eu ia ele dizer isso a expulsou- seguir. Que ele gostava muito de Saramago. O Ele Saramago não saiu- permitiu que esse livro fosse candidato a um prémio europeu, não é? Porque era um livro blasfemo e não sei o quê. Que é contra a cultura portuguesa. Mas não era suposto nós sermos um Estado laico. Era sim, Pois. mas Mas isso isso já foi há muito isso- tempo, já Pois, está. e agora? É youtuber. Edgar Pedro. Sousa Lara O Sousa Lara É youtuber. Sobre... Não sabias disso? Não. Era isso que eu ia dizer. Não, o gajo é youtuber agora e com sucesso entre... O canal próprio? Sim, ele a falar na sala dele, a sala dele é uma cena super creepy com quadros e não sei o quê, e o gajo assim sentado, de chapeuzinho, a dizer barbaridades. Pronto, Ok. vivemos nesse mundo Não, agora. o que eu Mas estou a dizer só é para que dizer, se sim. tu começares a viver disto e este livro tiver sucesso, sabes que os tempos estão muito parecidos com os tempos do Sousa Lara e nunca te vão permitir que isto vá a um prémio europeu. Eu não tenho problema nenhum com isso. Pá, Era tá- uma cena fixe que acontecia. pois Em era. termos de marketing, se te cancelassem, Yeah. Isso era ótimo. Era mas ótimo. façam favor. Nós contámos a história do líder do Chega quando era pois romancista
Sim. Ele criou uma cena à Ele volta continua a ser romancista, se vês bem as coisas. Não é? Continua a Quer dizer, ser para mim aquilo é ficção. tudo ficção, portanto. Ficção, mas quando ele tentou ser romancista, o segundo livro dele, é o segundo, não é? O primeiro é o Montenegro, o segundo é a Última Madrugada do Islão. Ele tentou criar uma campanha de marketing que andava a ser perseguido por forças fundamentalistas. O cancelamento resulta muito melhor do que a aprovação. Yeah, não é? É isso. Pá, mas Mas tem de ser verosímil, não é? Tem, Um tem. livro que ninguém conhece, tipo o Olha, André mas se Ventura. o Sousa Lara youtuber, se calhar não era má ideia mandar-lhe um exemplar. Olha, Se tu calhar. fazeres Uma uma dedicatória live especial. com ele. Exato. Agora Olha, isso era vou giro, pensar isso era nisso, giro. vou pensar nisso. Mas pronto, então foi o Evangelho. Foi o Evangelho. Ok. És saramaguista, então. Sou muito. Ok, Muito. fixe. O teu livro preferido é esse, dele? Memorial do Convento. sim. Memorial do Convento. Esse ali é Sem extraordinário. dúvida alguma. Pois. Para mim é um livro que cada É incrível. vírgula está no sítio certo. Ah, pá, sim. tá. Pá, nós estamos fartos de falar disso, O nós que é já que acham falámos disso. daquelas pessoas que dizem o Saramago São não sabe burras. usar vírgulas? São burras. Não, eu acho que são pessoas que Saramago- não sabem ler. Saramago traduzia cenas italianas e gostava muito da tradição oral grega, daí a tradição oral, uma pessoa se ler o livro dele em voz alta, Mas- as pausas estão no sítio certo. Exatamente, era isso Sempre, que eu ia dizer. sempre, Não sempre. precisas da pontuação para Não. saber onde é que está o ponto final. Onde Não, é que está, não. pá, seja Aquilo o que está for. muito Está bem lá. feito. Está muito lá bem tudo feito. pontuado na Gosto mesma. muito, sim. O primeiro livro que li de Saramago foi a História do Cerco de Lisboa. Por uma razão muito simples. Eu só li Saramago pós-Nobel e na altura, eu não sei se vocês se lembram, em 1998, os livros dele esgotaram assim de uma forma absurda. E então o meu pai comprou um e disse, traga-me um do Nobel, se achou para dar ao meu filho. Qual é que só temos a História do Cerco de só li Lisboa. esse. Foi esse. E dizem que é muito bom esse também. É muito fixe. Eu sou um professor de História. É muito fixe esse, mas pá, há vários dele que eu gosto Algum que imenso. não gostem de Saramago? Já tenham lido? A Caverna. Não sei se estou de acordo. Eu não gosto da Caverna, não gosto de todos os nomes. Eu Todos os nomes já concordo. esse não gostei muito. E o Homem Duplicado. Também achei mais fraquinho, sim. E o Homem Duplicado, porque eu li Fraquinho seguido... aqui, quer dizer, como Claro, muitas aspas, não é? Estamos mas a- eu digo-te porquê. Porque eu li seguido o duplo do Dostoiévski e o Homem Duplicado. Pronto, está bem também. E são logo dois. Não estou a dizer que comparar. Estou a dizer que a história é muito parecida. E fez-me espécie. Todos os nomes. Eu todos os nomes aquilo dava para ser uma short story ou Dava. uma novela. Dava. Arrasta Pá, muito. a Caverna, fiquei naquela. Não desgostei. Pronto. Mas pós-Nobel, o ensaio sobre a lucidez, gostei muito. Gostei muito da Viagem do Elefante. Ri-me imenso com o Caim. Foi dos livros de Saramago que mais me fez rir. E o Intermitências da Morte é maravilhoso. Pré-Nobel, o ensaio sobre a cegueira, o Memorial de Convento. Claro. Tu não gostaste muito do Ano da Morte de Ricardo Reis? Eu adorei esse. Eu gostei. Mas não achaste Sim. extraordinário, não é? Tem partes seca. Eu gostei imenso disso. Está muito bem escrito. Como Sim, sempre. é isso. Uma pessoa Mas sabes o que olha é que para me aquilo acontece que com eu o acho Saramago? que Acho que tem a melhor descrição de Lisboa que algum livro alguma Sim. vez fez. E a melhor descrição de Fátima. Sim. A Romaria à Fátima está tão bem feita, tão bem descrita. O que é que eu fiz com o Saramago? Os meus livros preferidos dele são os Cadernos de Lanzarote. Ok? Adoro. Menos o sexto, que acho que aquilo foi metido ali a martelo. Os preferidos mesmo? Sim. Sério? Foi os que... Pá, dá para ver Saramago com correções, mas não com tantas correções. Dá para ver... Sim, mas preferidos mesmo a contar com os romances? Eu posso dizer que li os Cadernos de Lanzarote, os 5, em menos de uma semana e meia. Comecei a ler aquilo com uma avidez, e aquilo é até 97, ou seja, até ele recebe um fax do Dario Fo, que ganha o Prémio Nobel em 97. O Dario Fo, no dia a seguir, diz que lhe manda um fax, ele escreve isto numa entrada, e diz que o Dario Fo mandou-me um fax a pedir desculpa por ter vencido o meu prémio. Eu achei um piadão, um gajo que acabou de ganhar o Nobel a mandar um fax ao Saramago e dizer desculpa, ganha o teu prémio Nobel. E no ano seguinte ganha ele. Gosto muito dos Cadernos de Lanzarote, coloco nos meus preferidos, mas faço uma coisa com o Saramago, que é, não quero ler todos ainda, porque quero deixar algum Guardar por alguma ler. coisa. E tenho um que ainda não li dos mais conhecidos, que é o Levantado do Chão. Esse ainda não li.
Já leste esse? Não. E tu? Não, eu já li. Já. O meu problema às vezes é esse. Eu gostava de esquecer alguns livros Claro. que li para ter a oportunidade Claro. de os ler outra vez com o efeito de novidade. Sim, não é? sim, sim, Pois, sim. Mas não é possível. Eu já falei várias vezes isso no nosso outro podcast e isso está-me a acontecer agora. Não sei se é demência, se é o Covid longo, qualquer coisa que me aconteceu. Estou-me a esquecer de muita coisa. Yeah. E há livros que eu olho para eles e lembro-me, olha, eu gostei mesmo de ler isto e não sei do que é que trata. Pois, Portanto, sim. este Isso também me reset da acontece. minha memória, olha, dá jeito. Não, isso às vezes acontece, sim, Sim. e é bom. Mas Já acabas por reli ter um livros relacionamento emocional com o livro, não é? Eu lembro quando reli, há poucos livros que eu reli, mas o Crime e Castigo, quando reli, não me lembrava. Nem me lembrava que ele tinha sido castigado. Vê lá tu. Apesar de estar no título. Está no título. Isso é bom. É. E era o meu livro preferido de longe, mas foi fixe reler porque foste apanhar pormenores, ok? E vocês são daqueles que guardam os livros todos em casa ou dão-nos a alguém? São Eu acumuladores guardo, de livros? Eu também sim. Eu guardo. Sim. sou acumulador. Eu sim. sou acumulador, Eu sim. não consigo largar livro Pois. nenhum. Eu Não. agora estou a mudar de casa e a primeira coisa que foram os livros, que é facilmente em sacos e vou levando. E lá incomoda-me. Tá lá. Incomoda-me ver tanta coisa ali. Mas- É muita coisa. Há Mas pessoal... alguns que não precisava de ter, sinceramente. Sim. Há Alguns que não precisava de guardar. aqueles que são de atualidade, não é? Às vezes algumas coisas mais de não Livros ficção. que não são nada de especial. Sim, isso também. Tu até gostas, mas que não é nada de especial. Sim. Mas eu já vendi alguns, confesso. De OLX, já vendi alguns. Eu nunca vendi Tu não- livro que tenha comprado. Ok. Nunca, zero. Zero. Zerinho. Mesmo que não tenhas gostado, imagina, Mesmo já, que já não. deves ter lido livros que. Mesmo Ia, que ganda não charupada. tenha Mas É? nunca ofereceste a alguém, por exemplo. Não, que eu tenha comprado para mim, não. Boa. Não, sou muito Ou seja, possessivo. assumiste aquela compra vai ficar. Sou muito possessivo com os Ok. livros, nunca... Engraçado. Isso tem a ver com o facto de seres economista? Não sei, se calhar é um traço de personalidade. Um traço não de faço Pois é ideia. isso. Não sei, nunca pensei verdadeiramente nisso. Epá, pois. Mas eu não consigo largar os livros que tenho em casa, vão estar sempre Ok. comigo até Não, desaparecer. eu já ofereci a amigos livros que gostei e olha, pega. Não, fica. mas oferecer, certo, oferecer também ofereci. Não, mas dos meus. tinhas comprado dos para meus, ti. Sim, ok. tinha comprado para mim. Isso Já não. me aconteceu. Não, isso sim. não sou capaz, não consigo. Epá, não, É mas raro. eu já fiz isso porque também tenho demasiados. Pois, eu também tenho, e isso é um problema de espaço lá em casa, mas É. tenho muita pena porque está sempre a aumentar o problema. Pois é isso, o problema continua a aumentar, não é? E sobretudo quando tu pensas que não lês ao mesmo ritmo que compras, não é? Muitas vezes. Pois. E a quantidade de livros que se vão isso são acumulando... coisas Isso é que é muito diferentes. frustrante, é que estás sempre a comprar livros e há alguns que vão ficar na estante e que tu verdadeiramente nunca vais pegar neles. Pois é isso. Compras outros, vão saindo outros e aqueles vão ficando ali. Mas são coisas diferentes, comprar e ler. Porque também já não vos aconteceu comprar um livro, ele ficar lá na estante e ser um desses, ser promovido, olha, eu nunca vou pegar nisto, e um dia pegas. Ah, sim. Sim, claro. Ele está lá, ou seja, um dia podes querer pegar e até podes Mas acabar o que, por eu, o que gostar. eu digo que é Sim. frustrante nisso é, imagina que até deixas de lado um livro que é muito bom e que tu nunca vais pegar Claro. nele, estás a perder de É. ler aquele livro, Yeah, ele yeah, está ali sim. e nunca vais pegar nele. Yeah. Frustra isso, pensar isso Há frustra. pessoas que criticam isso e o Humberto Eco tem a melhor frase para isso, que é aquela de tu nunca dizes a uma pessoa que tem uma caixa de ferramentas, não é por ela não utilizar aquela ferramenta que ela não pode vir a utilizar. E portanto os livros funcionam da mesma forma. Quando dizem, para que compras isso tudo? Está aí tudo na estante, não vais pegar? E eu, calma, nunca saberemos se eu não vou precisar de pegar naquele livro. Isso é como aquela malta que faz as listas dos livros que eu vou ler no próximo mês, por exemplo. Yeah. Aquilo está uma treta. Quer Claro, dizer, no próximo esquece, mês vai comprar esquece. outros, aqueles já vão... Mas isso eu acho que é um problema. Eu vou ser contra este tempo moderno da malta que... Eu já fiz isso. Mas a malta que estabelece objetivos de... Eu tenho de ler uma quantidade de livros. A cena da quantidade de livros faz-me espécie e eu já fui essa pessoa. No primeiro ano em que eu me despedi da empresa que recebi agora a carta de insolvência da empresa... Ainda não sei esse episódio. Ainda não sei esse episódio, portanto, vai sair o episódio onde eu falo dessa questão. Eu pensei, trabalhava desde os 16 seguidos até aos 30 e tal anos, e eu pensei, ok, não vou já procurar trabalho, vou estar um ano, e fiz um blog, que era um nome absurdo, que era o Farol de Lubumbashi, onde eu disse, durante um ano só vou ler clássicos, e estabeleci que num ano ia ler para aí 100 clássicos. Estúpido. Começar logo pela épica de Gilgamesh, a seguir a Ilíada, a Odisseia, são logo 3 livros que te consomem Sim, montes isso de não- tempo. Isso não é um bom plano. Não é um bom... De todo. Eu descobri isso ao fim
do primeiro E mês. dos 100, quantos é que conseguiste ler? Li 20 Eu ia tanto. dizer 30, pá. 20 tanto. Não é mau, 20. Não, porque depois eu não li só Pois. dessa lista, porque depois não li só isso. Que às vezes eu também dou por mim, eu não sei se vocês fazem isso enquanto leitores, que é, tu começas a ler uma coisa, imagina, no outro dia peguei no Miyakoto, pus-me a ler Miyakoto, já não li há monte de tempo, pus-me a ler o último voo do Flamingo e fiquei, Miyakoto é incrível, já não li há muito tempo. E depois pensei, vou ler Lusófonos. A seguir, meto na minha mesinha cabeceira meia dúzia de lusófonos. Mas, entretanto, saiu o novo do Javier Cercas. Já está lá no meio. Já estou a ler Lá esse. vai a lista. Depois, percebes, esse mini plano que tu até próprio estabeleces para ti, não meti Esquece. na internet a dizer, agora vou ler lusófonos. Não, estabeleci para mim, já estão em stand-by. Não Não vos faço acontece isso. isso. Não. Claro que acontece. Claro que Não, a mim não. Não? Eu decidi ler recentemente o Power Broker, que é um livro de 1300 páginas do Robert Caro, que é a biografia de um Robert Moses, o tipo que criou Nova York, como ela é neste momento. E é um livro sobre política. Aquilo é muito interessante, é um clássico do género. Só que aquilo tem 1500 páginas, eu não vou ler seguido. Então a minha meta é, leio, sei lá, 200 páginas e leio 2 mais pequenos. Ok. É o único plano que eu faço. Ok. Sim, eu Ok. também faço isso. Quando se pega num calhamaço, num não calhamaço. consigo ler tudo seguido. Pois. Sim, não. Porque senão desespera. Torna, um livro que é fixe torna-se seca. É verdade. E Yeah. então vou sentir falta de ler este livro. Precisas de repente, uma outro. limpeza de palato sim. ali. Yeah. Porque de resto só leio um de cada vez. Ok. Não consigo. Pois, eu já tive esse problema de ler vários ao mesmo Pois. tempo e não é fixe. Não Eu é. prefiro um de cada Fica vez. muito caótico. Fica. E depois podes deixar muito tempo e já não te lembras de parte da história. Pá, E quando acontece as histórias serem parecidas, então é que a coisa não Estou a corre- cruzar não corre histórias. bem, não corre bem. Estou a cruzar histórias. É pá, fixe. Guerra e Paz, então, mas o Harry Potter não entrava aqui. Sim, Nunca mais falaram do Harry Potter. Yeah. Mas quando é que eles chegam para lutar com o Voldemort? No Guerra e Paz, o Napoleão. Aliás, à pressa, para onde é que chega? Então. Isso é fixe. Opa, altamente. Ok. Tens mais autores assim prediletos? Pá, falaste aí num que, para mim, será uma grande injustiça se não lhe derem o Prémio Nobel enquanto ele for vivo, que é o Miyakoto. Indiscutivelmente, para mim, Eu acho que é este ano. não sei, mas... Estou com feeling. Mas acho que ele Tô tem com que feeling. ganhar. De língua portuguesa, lusófono, acho que tem que ganhar. É este ano. Portugueses contemporâneos atuais que eu gosto muito, o Walter Ugumem, o Afonso Cruz. Afonso Cruz é incrível. Gosto muito desses dois, então, neste momento estão no topo. Afonso Cruz é maravilhoso, sim. E o Walter Ugumem tem livros sim. espetaculares. Não, eu estou a dizer isso porque eu gosto Afonso mesmo Cruz, muito... como quem diz, olha, Walter Ugumem nem comento. Não, o Walter Ugumem tem livros que eu nunca gosto li nada imenso. dele. Gosto imenso. Eu acabei agora um que ele lançou, não sei se foi o último, creio que foi, que chama-se Deus na Escuridão. Sim, é o último. Yeah. E que para mim se vê perfeitamente o que é um escritor. Ele adaptou, a história passa-se na Madeira e ele adaptou a escrita ao dialeto da Madeira. Yeah. E a escrita Não, dele ele parece virtuoso. mesmo dali, Yeah. portanto Sim, é sim. diferente de outras coisas que ele escreveu. Sim. Ele Aquilo é é que é um virtuoso. escritor. Yeah. Sim. Eu Gosto muito da pessoa em si, algumas opiniões, mas isso também não importa, Pois, nem é para aqui chamar, pois. nós estamos a falar Sim, não é de livros. relevante. Não, Não. Eu lembro-me, olha, eu com o Saramago cheguei a ter esse problema, pois sabes? acredito. Que é, eu fui ver a apresentação de um livro dele na Universidade de Aveiro, estava a tentar lembrar qual é que foi, não sei se foi a Caverna ou se foi o outro a seguir. E lá está. O discurso não me encantava tanto e até me identificava com as causas dele, mas o discurso dele não me cativava tanto quanto os livros dele. Pá, e está tudo bem. O Pepe Tela é igual para mim. Lembro-me de ter ido ver apresentações de livros. O Pepe Tela a falar. Eu já fui a apresentações de livros do Pepe Tela e os livros que eu gosto imenso, mas lá está, em discurso não. O Miyakoto conjuga-se os dois, Sim, por acaso gosto combina muito. as duas coisas, Combinar sim, as duas sim, coisas. Pá, Sim, é eu uma para mim, figura olha, está mais aqui dito, uma alegria de simpática, viver. mais polida, não é? Miyakoto é prémio Nobel deste ano. Ok. Mas é uma personalidade mais polida, o Miyakoto. Tanto o Saramago mas é um ele gajo mais acutilante, não é mais? Mas o Miyakoto consegue ser um gajo distante. Por exemplo, um que mexe mais comigo em termos de, acho que é uma figura mais antipática, o Agualusa. Ou seja, os livros, tem livros, eu acho que também só li 2 dele, e que eu gostei imenso, mas já fui a uma apresentação em que estava pouca gente e ele ficou chateado por estar pouca gente.
Pá, mas isso apanhaste num mau dia. Se calhar apanhei mesmo no mau dia. É possível, não é? Possível. Pois. Sim. Lá está. Parece que a malta da escrita, pronto, eu ainda não me considero completamente malta da escrita. Estou assim a bater Como à é que está o porta. teu ego? Não, é que está normal. Está normal? Tá Pronto, normal. então ainda não estás na escrita. Ainda não estou na escrita. É isso que eu queria dizer, é que a malta da escrita é conhecida por ter muito mau feitio, pelo menos uma grande maioria. As diatribes Sim, literárias eu acho que sim. são... Sabes que o trabalho de escrita é muito de isolamento e tudo, e aquilo mexe com a cabeça e acho que os indivíduos ficam assim um bocadinho... Pá. E sobretudo, eu acho que o facto de juntas a solidão, juntas a dedicação, juntas às vezes, escreves um livro, demoras um ano, vou dizer um ano, assim no mínimo, a correr bem. Depois sai, pode não ter a aceitação que tu achas que deveria ter. Depois a editora achas que não fez o trabalho suficiente. De repente não é reconhecido pelos pares. Acredito que isso pode mexer com as pessoas do género... Tu até pensares, estou a dedicar tanto tempo a isto que se calhar não colocas te em causa, mas os outros. E pode-se tornar muito assintoso com o mundo, Sim, não é? Um bocadinho, Pois. sim. Sim, e depois a crítica também. Hoje em dia é muito mais democratizado. Qualquer pessoa pode chegar ao Goodreads e dizer este livro é isto e aquilo, e de repente a crítica tem 1000 likes e é mais lida do que o livro. Isso deve mexer com o ego. Então, falar de escritores que vendem eu muito. acho que vale para escritores, vale para músicos, vale para... Yeah. Eu acho que tem que se borrifar um bocadinho nas críticas, senão não é muito saudável. Mas como é que tu vês este novo fenómeno? Vocês também, vocês quando fazem o Jovem Conservador também não são muito criticados. Sim. Somos. Isso é um dia normal. E vocês ligam às críticas? Não. O Sérgio mais. Respondem? Não. Agora não, mas ele já foi mais. nem Já leio ficou mais. comentários. Responder? Respondem? Não, responder se tiver uma resposta fixe para dar a gozar com a pessoa. Sim. Certo, ok, está Não bem. é para Mas responder de ficar... Mas se forem mal criados contigo, Sim. tu respondes? Quer dizer... Sim, mas quando eu respondo a comentários, e o Bruno acho também é assim, é para ter piada. Sim, é para ter piada. Não é yeah. para defender o ego. Isso nem claro, se- não era isso que eu estava a dizer. Sim, Mas como claro. é que tu vês, este é um bom tópico, como é que tu vês este novo fenómeno que implica uma atualização do escritor em termos de autopromoção? O que é que eu quero dizer com isto? Cena da presença de Instagram. Já para não falar do TikTok. Isso é uma seca, para mim é uma seca, Ok. porque, quer dizer, eu sei que isso é fundamental, mas redes sociais para mim é complicado. Ok. Eu tenho Instagram, tenho essas porras todas, que é o que é, mas é complicado. Tu não fizeste um vídeo dentro da gráfica a dizer está quase a sair o meu novo... Já viste esses? Não fiz dentro da gráfica, mas disseram-me para fazer um assim com o teclado do computador com um efeito assim slow motion, tipo cinematográfico, a dizer que está quase a sair e não sei o que, pá, tem que se fazer, para disseram que Claro. tem que se fazer, Opa, pronto, ok. pá, e eu fiz. Eu percebo isso, Eu mas percebo que também... é preciso fazer, pá, mas quer Mas dizer, custa- vivam no mundo real, Yeah. não só ali, não é? Pois é isso. Sim. Vivam um bocadinho lá fora. Mas Imagina hoje o que é. vive-se mais lá. Isto que te saiu do corpo, não é? Não só a escrever, mas imagino que a corrigir depois, a ver Sim. todos os pormenores, as concordâncias, etc, e de repente dizem, ok, isto é 10%, 90% Agora é que vai começar o trabalho. agora é que vai começar o teu trabalho, ok? Mas o marketing, de uma forma ou outra, deve ter existido sempre, desde que começaram a editar livros. Eu não sei como é que Desde fazia as o marketing na moedas, altura. desde as moedas do Alexandre Por Magno, exemplo, meu. o Charles Dickens, Sim. como é que ele faria marketing? É Não havia jornais, TikTok. jornais, meu. Jornais. Ele escrevia em jornais. Ele ia lá, mas antes dele ser conhecido, ele via o editor dele, olha, está aqui este jovem escritor. Ele fazia pranks. Pois. Não, mas tinha de haver. Os TikToks que ele fazia era à frente do diretor do jornal, era isso? Era. Certo, mas na altura que era uma coisa pontual. Agora tu tens que estar todos os Epá, dias, pois, a toda cena a é hora essa. a mexer nas redes sociais, porque Yeah. senão te esquecem-se de ti. E não é? sobretudo esta cena de este livro tem de chegar a este e aquele influenciador porque ele vai criar um buzz à volta Sim. disto, isto vai fazer com que as pessoas queiram. Epá, e pronto, se calhar sempre foi assim. Nós há uns anos, não sei quando é que nós fomos aos Livros Oeste, já foi há uns anitos. Foi. Pronto, que é o Festival Literário da Lourinhã. E então fomos em personagem. E então eu tenho um livro em casa que é o Almanac Literário, um livro em inglês, em que mostra por ano, desde 1900, os livros, os best-sellers, o Prémio Nobel, os Pulitzer, etc. E tu vês os best-sellers, nenhum deles é conhecido hoje em dia. Pois. Nenhum, não me lembro de nenhum que esteja lá que as pessoas ainda sabem quem é o autor, quem é. E é muito interessante uma pessoa pensar que os livros que perduram
se calhar não vão ser aqueles que tiveram diariamente no TikTok e eu não me posso sentir fora do Zeitgeist porque anda toda a gente a ler isto, eu também tenho de ler este livro de pessoas a fornicarem com fadas. O TikTok funciona para... Sim, mas o TikTok funciona para livros modernos. Mas eles não... Eu acho que, desculpa, eu acho que isso é um género literário. É smut, é smut. Sim, nós fizemos um episódio sobre um livro desses. As fadas que fornicam. O que é que eu ia dizer? O TikTok funciona para fenómenos best-sellers modernos, de livros que saem agora, mas há livros antigos que se tornam best-sellers. A Colleen Hoover foi isso. A Colleen Hoover não era uma autora conhecida. Eu estou a falar de clássicos. Pronto. De repente os putos está tudo a ler o Processo do Kafka, porque um TikToker muito famoso fez um review de mas olha, que seja o Kafka. Sim, mas há muitos fenómenos deste género. Por exemplo, a Donna Tartt teve sempre foi best-seller, mas teve um ressurgimento por causa do Dark Academia, que é livros passados em ambientes de Ivy League e assim. Okay. E o livro dela, Secret History, também teve um boost recente por causa do TikTok. Ou seja, o TikTok funciona também para criar fenómenos de culto. De livros que já eram clássicos. Tem um lado bom também, não é? Se funcionar para isso, tudo bem. Sim. Sim. Agora, quando tu metes as editoras... Lá está, uma coisa é isso vir de um influenciador, não é? Agora, quando tu tens as editoras a inundar, a fazer um tsunami de influenciadores com um livro qualquer e de repente toda a gente fala, sei lá, vou dizer o exemplo da Criada, que eu vi aí todos os influenciadores a falar da Freedom, não sei o quê. E de repente as pessoas pensam, está toda a gente a falar disto, portanto não posso ficar fora deste fenómeno, tenho de ir ver. Não sei como é que se combate isto, porque de repente uma editora como a Visgarolho ser conhecida, lá está, não é uma editora mainstream, e o autor Edgar Pedro também ser conhecido, é criar também um circuito, digo eu, de conseguir estar presentes, em festivais literários. Sim, é uma boa forma de se calhar divulgar por pessoas. Olha, nós conhecemos alguns autores no festival literário aqui em Ovar, não é? Eu já fui moderar algumas mesas e conheci autores que comprei livros deles e pensei, olha, fiz, alguns gostei, outros não gostei tanto, mas é o que é. Sim, eu gosto cada vez mais disso, de conhecer autores portugueses que não são assim conhecidos. E às vezes descobre-se pérolas. Sim. Sim, sem dúvida. Porque o sucesso tem muito de sorte, não é? O Saramago calhou de se tornar, de chegar ao panteão, mas deve haver muitos Saramagos tão bons como ele que ficaram para trás. Não sei. Poderá Por exemplo, o Mário Carvalho é um autor que tu gostas muito e eu gosto muito também. Também gostas muito. Que eu acho que tem, de certa forma, ele e primo do Saramago a escrever. Tem um estilo de escrita também. E não sei se tem... E nos ideais também já agora. E nos ideais também. E de repente vês que é um gajo que é lido, é reconhecido, mas não tem o nível de reconhecimento internacional que tem o Saramago, não é? O Saramago atingiu aquele estatuto de Garcia Marques, de Vargas Llosa, não é? Estamos a falar desse estatuto que o Mário Carvalho não tem. E eu não sei se um é muito melhor que o outro. Pois, é relativo isto. É sempre subjetivo. É sempre subjetivo. Agora que rio-me imenso, lá está. Com esses dois autores rio-me mesmo, porque a ironia fina deles é mesmo muito boa. O nível do humor deles é profundo e faz-me rir. Sempre que me lembro da asa avariada do anjo que chegou tarde para impedir a morte no Caim. Não sei se lembram desse. Tu leste Caim? Não. Tu leste essa parte. Eu ri-me às gargalhadas nesse... Não me lembro de ter rido assim em algum livro. E foi o Saramago que me proporcionou. E com caramba, esta conversa... Está a fluir. Está a fluir. Ok. Pronto. Ia só dizer uma coisa. O Edgar Pedro não vai bombar nas redes sociais, de certeza absoluta, porque o tema que é... Mas nós vamos promover a tua rede social, mas vamos colocar, como é óbvio, o livro. Já vamos falar sobre a questão... Podem comprar os livros da Visgarolho? No próprio site da Visgarolho, que é o clássico www.visgarolho.com, e depois está nas páginas online da Bertrand, da FNAC, da UC. Online. Está online. Fisicamente não está, porque eles não distribuem para essas lojas, mas online sim. Ok.
E não vão estar em feira de livro, nem Portanto, nada. podem ir lá comprar à vontade. Ok. A Visgarolho não está representada por ninguém. Sim, vamos estar nas feiras de livro também, com um distribuidor que é GNL Convergência. Penso que é assim, não quero enganar-me no nome. Mas está na de Lisboa? Está na de Lisboa também. Ah, boa. Portanto, malta, em Lisboa podem... Se quiserem aproveitar, está lá. Sim, Pavilhão G25, acho que é isso. Ok, pronto. Fica a dica. Fica a dica, é uma forma boa. Opa, eu, por exemplo, falaste do festival literário, o ano passado, acho que foi o ano passado, não, foi há 2 anos, nós fomos a um painel, estavam lá 2 autores de uma editora pequena, que também tem livros... Dungeons, como é que é? Poets and Dragons. Poets, Sim, Dungeons, também, isso é um jogo, Isso não é outra coisa. sim, mas é Dragons and Poets, ou Poets and Dragons, sei que era o nome em inglês, e também pareceu, tem um catálogo bastante original. E Luís fora do normal. Sarmento, compraste o livro de Luís Sarmento, Comprei, não ainda não li, mas sim. Tem um catálogo fora do normal, tem alguns escritores que já publicaram noutras editoras também e agora estão a publicar nessa. É engraçado, eu acho muito fixe que alguém se meta num mercado destes, porque não é claramente, Não. Difícil. não é claramente para ficar rico, mas Não, é porque, pá, eu gosto mesmo disto, eu quero Yeah. ver se... Não, aqui se não perderem dinheiro já está Pá, bom. pronto. Se não perderem Pois. Nós somos amigos de um tipo que tem uma livraria, a Flaneur, nós já falámos muito da Flaneur do Porto, do Arnaldo e da Cátia, e ele foi livreiro comigo e ele decidiu continuar esta demanda e eles agora editam livros próprios, eles têm editora, o que também é arriscadíssimo no nosso mercado, é mesmo de malucos. Não, mas é fixe ainda o bem. pessoal meter-se nisso, Yeah. porque faz falta, não é? mas Faz. é preciso ser um bocadinho louco, é verdade. É. verdade. Pá, e há editoras que foram surgindo, que foram acabando. Há várias que eu gostava imenso. Uma é a AB, como tu sabes. Outra era a Canguru, que só lançou 3 livros. E que tinha, um deles era do Bukowski, que era Os Correios. Mas outro era um autor islandês que eu não conhecia. Conheci ali, pá, e que gostei imenso também. Lá está. As pequenas editoras também têm esta missão, vamos dizer assim, não é? De dar a conhecer... outras coisas, mas sobretudo se tiver uma linha editorial, aquilo que estavas a dizer ao início, de repente a Visgarolho quer lançar livros disruptivos. E as pessoas sabem que se tiveres essa Começam a linha, associar a editora começam a àquilo. associar a editora. Há editoras que eu compro de olhos fechados, digamos assim, não é? Porque sei que há ali escolha. Quais, A Relógio d'Água, por exemplo, é uma das que uma pessoa pode comprar, pá, e raramente vai sair defraudado. Não sei se tens outra. Não. Para ti é a Quinta Essência? Aquelas que vêm com os saquinhos de alfazema? Não falha. Se eu precisar de um ambientador, recorre a essa editora. Quando o meu carro cheira mal, mete lá um saquinho no Eu tenho retrovisor. aqui folhas de alfazema e não tenho um saco onde guardar. Olha, Exato. o que é que eu E a faço? malta depois vê lá isso aqui no carro. Leitor. Isto é leitor, pá. Penso mesmo que é leitor. Não, mas há sim editoras que eu gosto. A Antígona é outra, que tal? Que lá está, todos os livros que li até agora da Antígona, não houve um que eu disse: é pá, que porcaria de livro. Não, há várias. Tipo, a Dom Quixote tem livros muito bons, também tem maus, mas a Tinta Mas da isso China tem já uma estamos a identidade falar própria. de um Já catálogo, abraçam muita pois coisa, já é é isso. complicado Um ser catálogo tudo que bom. vem pós 25 de Abril, portanto tu vais a... Tinta da China, eu gosto da identidade gráfica deles, tem Sim. Sim, às vezes livros mais académicos que não me interessam muito, mas também tem livros muito bons. sim. Também. Sim. Há várias que sim. Diz-me, quando é que tu disseste lançamento, fizeste lançamento, isto há quanto tempo é que já foi? Foi no início do mês passado, portanto no Ok. dia 3, na Junta de Freguesia dos Moris. Fizemos uma sessão de lançamento, correu muito bem, estava a sala cheia. Olha que bom. Olha, tu és de Moris, és do nosso Eu não sou concelho. dos Moris, vivo não em és? Moris. Ok. És de Gaia, Sou não é? de Gaia. Eu ia-te perguntar qual era a tua opinião sobre a independência dos Moris. do Concelho de Ovar. Isso é um tema, um debate polémico Pá, aqui eu local. por princípio sou sempre a favor de independência. portanto, se os Moris querem ser independente, força Yeah. nisso também. Ok, fixe. Existiu esse movimento. Força nisso. Não, ainda, atenção, ainda lá não, algumas ruazinhas nas caixas de correio, mas umas etiquetas assim pequeninas a dizer as Moris aconselho. Portanto, Pois. o movimento ok. existiu e se calhar ainda está aí Pois. meio subterrâneo, mas Existe. E ainda por cima, se os Moris se tornarem independente de Ovar, levam uma seda, cortegaça, Sim. levam boas praias do nosso concelho. Então, e Ovar fica só para... Para sul, sim. É, pá, mas Passou- o Moris é muito pequenino. Pois. Pois, mas quer dizer, não nos roubem uma seda. Tem Não lá nos uma base roubem aérea. Maceda. Então- Quer dizer, o poderio militar de Ovar está em Maceda. Então vá, começamos aqui o movimento de Maceda Independente. Olha, Já Maceda agora, Independente. Pronto, e vamos para aí adiante. Maceda fica com os caças da base aérea de Maceda. Isso. Isso é bom, isso é bom. Ou então Maceda tomar conta de Ovar e Esmoriz e passa a ser o concelho de Maceda. Ok.
Opa, mas isto, Ovar é uma aldeiazinha grande, quer dizer, as Morias ia se tornar... Pois é Quer isso. dizer, não brinquem. Não brinquem. Já temos presidentes de Câmara que chegam, não é? Mais um, pá, não. Sim. Não. E O já Salvador tivemos- Malheiro é de lá, não é? É de lá, é dos Moris. É dos Moris. O senhor secretário de Estado, faz favor. Pois é, ele agora é secretário de Ah, Estado. é? Mas Como ele é eu posso? candidato a presidente aqui da Assembleia tá bem, Municipal. Mas isso é aquele cargo de... Não, É aquele cargo. Isso vamos ser concretos, era só para garantir o taxa. Ah, ok. Mas pronto, é o senhor secretário de Estado das Pescas e do Ah, Mar, é? acho que é isso. É, pescas e mar. Ah, pois, que ele dominava pescadores. Então, ele é vareiro, portanto... Pois, eu acho que Está isso é no aquele sítio preconceito. Ah, tu moras num sítio com praia, então ficas no... És dos pescadores. Porque ele é da área de energia e é muito bom, energia, ambiente e não sei o quê. A mesma área dele é doutorado. Ele é doutorado nisso, é. Pois. Mas, olha, Tem tudo a ver com o mar, não é? Pá, Mas isso- tem tudo a ver, é tipo o Ministério da Cultura e do Desporto e afins, Oh, que bom. e etc. Isso é maravilhoso. E etc. Só isso dava para um programa. Não Pá, é? Isso é eu acho que sim, maravilhoso. eu acho que temos de começar a fundir vários ministérios. yeah. Cultura, juventude, animação sociocultural. É tudo a mesma coisa. É tudo. Tudo, sim. Pá, por mim está tudo bem. Ok, estavas a dizer que já estavas a escrever, começaste a escrever depois de teres lançado este ou Não, já está, durante? já está. Até porque esse livro já estava acabado em 2019. Portanto, Ok. esteve na gaveta até agora. Ok. Portanto, E tenho vindo a reviste-o escrever sempre. desde aí, Sim, recentemente. claro. Não. Ele estava fechado em 2019. Teve fechado uns aninhos, ganhou umas teias de aranha, depois limpei-as Ok. e andei. Mas a de propósito? Pá, não posso dizer que tenha sido de propósito, calhou, ok, um dia vou Ah, pegar ok. nisto, vou ler outra vez, vou ver como é que isto está e depois, entretanto, surgiu-me aí, lá está, redes sociais, no feed apareceu-me Visgarolho Editora, deixa lá ver quem são estes tipos, mandei para lá, pronto, e estamos Olha, aqui. muito fixe. E a coisa foi rápido. Foi Olha, assim. fixe. Não, porque vocês, não sei se já leram algum livro do Gonçalo M. Tavares, no final diz sempre Cadernos de Gonçalo M. Tavares e tem um número atribuído. Sabem o que é que ele faz a isso? Ele, quando acaba um livro, mete-o numa gaveta. E depois diz, ele não edita os livros imediatamente Mas ele quando... imprime-os? Hã? Não, eu acho que ele escreve à unha. Eu acho que ele escreve à mão. Ok. É daqueles que escreve à mão. E tu? À mão ou ao computador? Não, computador. sim. E então ele mete isso e, portanto, a forma como vai editando, daí às vezes tu, oi, mas eu não tenho este número, que número é o anterior? Precisamente porque ele vai retirando os livros passados uns anos para ver se fazem sentido, ou seja, se perduram, se a história mantém-se ou Sim, se... faz sentido isso. Pronto, Sim, sim. e é interessante Eu isso. acho engraçado, e claro, eu nunca escrevi nenhum livro, mas às vezes textos nossos que eu alguns releio do passado e penso, isto é mesmo mau, e há outros que eu fico visivelmente surpreendido a dizer, eu não me lembrava de ter escrito uma cena tão Yeah, fixe. yeah. Acontece isso. Yeah. Imagino que o livro seja a mesma coisa, mas uma pessoa dedicar-se a um livro, passado 5 ou 6 anos, ir lê-lo e dizer, eu era tão mau, tão cringe. Yeah. Uma Sim, sensação. pode acontecer. Pode acontecer. Pá. Ou então surpreendeste e dizer, isto afinal até é capaz de prestar. Os próprios escritores, eu li há pouco tempo o do Rui Zinck, que é o Destino Turístico, que era um livro de 2008 e foi relançado agora em 2025. E ele escreve algures que, o livro é o que é. Tem partes que eu já não concordo, tem partes mas estava que... assim e é assim. É assim, também não o quero alterar muito, porque há essa tendência também depois de, sobretudo quando foi editado num ano, não é? E depois é relançado anos depois, de poderes querer atualizar o texto ou melhorar o As texto. próprias editoras empurram sempre o Pois. autor para dar uma Yeah, para dar para dar uma uma flor. Ai, como é que se chama? Eu gosto dele de Uma Abelha na Chuva. Como é que se chama? Sim, o Carlos Oliveira. O Carlos Oliveira. Ele revia os livros até ao final. Até Ah, morrer. foi? Estava sempre Ok. Cada versão que saía ele tinha revisto era... aquilo, sim. Ok. O gajo arrependia-se e estava sempre a rever Então os isso é mesmo reedição, não é reimpressão, não é? Não É. Ele sempre que saía uma edição ele tinha revisto aquilo e Por mudado acaso, coisas. eu acho que há de ser uma parte crítica comigo aconteceu, não sei se há de acontecer com outros também, quando o livro está supostamente acabado e tu estás a fazer as revisões finais, quando é que chega o momento em que dizes, ok, Pois não é mexo mais, Yeah. acabou. Porque é difícil decidir esse momento, há sempre qualquer coisa para rever. Pois. E ele já está aqui feito, eu já peguei nele e já vi aí coisas que eu gostaria de alterar. Pois é isso. Portanto, é complicado. Já não é teu, agora já não é teu. Pois, agora já não é meu. Agora é dos Para a leitores. segunda Tu edição, a se pensares, calhar- tu em casa a pensares de repente, eu podia ter escrito Espera aí, um não era capítulo assim, sobre não isto. era sim. assim. Yeah. Acontece-nos isto, nos espetáculos, que é, Ui. temos o espetáculo fechado e estamos a pensar no que fizemos e esta piada era excelente se nos tivéssemos lembrado na altura. Sim. Acontece Pá, montes de vezes. Sim. Nos espetáculos ao vivo é possível sempre ir mudando, não é? Agora, livro, olha, Está escrito, está está escrito, está imprimido, tá acabou. feito.
Sim, mas o espetáculo ao vivo também não é possível ir mudando se já não o vais fazer Pois é outra isso, vez, é isso. Não, mas isso é muito interessante. Mas é um bocado estressante é decidir esse momento em que, ok, acabou, não mexe mais. Pois, epá, Pousa e não acredito. mexe mais. Tu dás por ti, sentes mesmo que isto é meu, é um ato isolado, solidão, portanto sou eu que escrevo, ou dás a ler a alguém e aceitas até inputs de alguém? Eu aceito sempre inputs, claro. Neste caso, o editor que o leu achou que não havia muita coisa a alterar, e ainda Ok. bem, porque não me apetecia Fixe. muito estar a mexer. Yeah. Mas sim, claro, obviamente. Então, eu não ia ser arrogante ao ponto de achar que aquilo que sai está perfeito. E Não, eu- mas não é questão de arrogância, pode ser também uma questão de... Não é? Há uma linha muito ténue entre visão e arrogância. Também, certo, verdade. Que é, tu de repente dizes, epá, não, eu sinto o Mas livro eu, assim. eu concordo contigo, até porque outros olhos olharem para o texto podem enriquecer o texto. Pá, se calhar aqui mudas aqui, não Pois. sei o quê, mudas, desde que seja um olho minimamente experimentado nestas Claro, coisas, não é? claro. Eu acho que sim, acho que só se tem a ganhar com isso. Ok, não, era para ver qual é que era a tua visão, não é? Eu não tenho um cavalo nesta corrida, no Claro. sentido, não, acho que deve ser assim. O que é que tu achas, Sérgio, nisso? Eu concordo contigo, acho que não tem de ser isso. Pois, yeah. Não, isso é porreiro. Nós há pouco tempo tivemos a almoçar com um escritor que se predispôs, quando nós escrevêssemos alguma coisa, a ler antes A ler. para nos dar umas dicas. Bora! Não é? Por mim está tudo bem. Pois, sim, se for um gajo que tu gostes. Claro, Agora, não. Tipo, Foi o Raul Minha Alma que me disse isso. mas é sensível. Portanto, é para ti, Sérgio. Imagina, um amigo. Mas se um amigo teu te der um livro para ler Sim, e for mau, pois, é É difícil. complicado. é Eu chato. acho que a minha regra é não ler livros de amigos, a não ser que estejam publicados. Opá, está publicado, há Claro. alguma coisa. Agora, manuscritos, Epá, não pois. peças opinião, porque senão, se calhar, Yeah. Pois, porque tu tens de. Se não Se for gostas, mesmo teu amigo, pois, mas tens tens de ser sincero. de arranjar não é? uma forma diplomática de dizeres o que é que pensas mesmo, não é? Epá, pois. Eu já Não é tive uma fácil. história dessas, mas não de ler, mas de cenas de stand-up. De pá, andarem. Eu evitei dar feedback, porque, primeiro, não tenho de dar feedback a ninguém, ponto. Mas alguém que procurou avidamente. Lá está, não foi só o meu, foi de várias pessoas. E eu consegui esquivar-me durante 2 anos a dar feedback, até que não consegui esquivar-me e a pessoa ficou chateada com o feedback. E eu tentei ser... tentei fazer quase sanduíche, sabes? Certo. Pontos positivos, pontos de melhoria. Pá, mas lá está. Não é fácil. Não é fácil. Sobretudo se for bom, é fixe. Claro. Pô, Se for bom, olha, espetacular. Mas se for mau, pá, E mesmo que seja mais ou menos, tu Sim. vais dizer, rapaz, isto é só mais ou menos. Yeah. Quer dizer, sim. frustras sempre, não é? É. Eu por acaso estou num momento desses. Não Pois. vou dizer quem Estás é, a pôr obviamente. muitas pessoas Mas nessa. tenho um amigo que me enviou um livro também, que escreveu agora e pediu a minha opinião. Opa, eu já comecei a ler aquilo, não acho maravilhoso. Yeah. Quem É sou pá, eu mas para se achar, ele não? ouvir este episódio já vai ficar a saber, não é? Eu tenho mais que um. Tenho lá vários manuscritos Tem lá em vários. casa de vários Os amigos. amigos todos. Vamos dizer assim, vamos dizer assim. Oh, vai, Ou boa. então não mando podcast a esse. Mas quer dizer, e as primeiras impressões não me parece já ser uma coisa para ir além. Yeah. E como é que tu geres isto? É uma pessoa que Pois é é. importante para ti. Como é que geres isto, não é? É pá, pois, não é fácil. Pois. Não é fácil. Não. Não, eu acho que o melhor é ser sincero, mesmo que magoe. Eu também acho que sim, mas, Sim. Porque é. mas depois deixa-te Agora, falar. e se isso afetar a amizade aí para a Pois é frente? isso. Se é uma pessoa que com quem tu privas. Pois, mas também estar a iludir uma pessoa, se tu gostas genuinamente dele, também não queres estar Mas a mentir. imagina que é não um amigo que frequenta a tua casa regularmente. Pois, Pá, e não é fácil. Fica ali um clima depois. Opá, Yeah. feedback construtivo, não é? É construtivo. É. Ok. O gajo toca a campanha, chegou o teu amigo medíocre na escrita. Está pronto. Se ele levasse assim era fixe também, Sim. não é? Agora, Não, eu acho que quando uma pessoa pede feedback, também não pode ter essa cena, pois é isso. não é? Mas para vocês que são humoristas é uma coisa boa, porque podem sempre brincar um bocadinho com isto, fazem 2 ou Uhum. 3 piadas e até fazem a tal crítica construtiva embrulhada em piadas e a coisa até passa. É pá. Agora, os escritores normalmente não Não, têm mas piada mesmo assim nenhuma. estás a lidar com ego, que é, Claro. imagina o que é, nós já fizemos espetáculos em que vamos falar com as pessoas a seguir e tudo mais. E às vezes
eu tenho tendência a perguntar às pessoas se gostaram. Eu não. O Sérgio não. Mas Estás a borrifar. lá está. Não me estou a borrifar. Não quero pôr a pessoa na posição de ter que dessa dizer posição. Pronto, Sim. mas não gostou, tem que já dizer que não gostou. aconteceu ouvirmos do género, desta vez gostei. Desta vez, Mas a forma como eu disse, É- desta vez sim. É subtil isso. Ok, o que é que eu fico a pensar? É a mesma coisa que lês 10 comentários a dizer, foi altamente, não sei o quê, ou vês um a dizer, a sério, Não, isso que hora e marca. meia perdida. Mas também acontece. A tua opinião não é palavra de Deus também. O teu amigo pode dizer, olha, eu não gostei, mas não quer dizer que seja mau também, Claro. não é? Claro. É isso. Exatamente. Sim, É isso. Não, Opá, sim. mas sim, eu já reparei, nunca pergunto se Pois não, se a pois não. pessoa se Aliás, tu voluntariar já a recebeste dizer- feedback de pessoas do género, pessoas a dizer, sim senhor, tu desta vez, sim senhor, tu não fizeste isto, não sei o quê. E eu pensar, não precisas estar a dar este feedback, não foi solicitado uma coisa ao pormenor. Eu não pedi uma avaliação de desempenho. Menos. Estamos no último minuto. Caramba. António, ou escritor Edgar Pedro, malta, A Dança dos Pássaros Invisíveis, edições Visgarolho, vão ao site ou contactem, podem-te contactar a Vamos ti, pôr o pelo menos Instagram, para do Instagram do Edgar Instagram na do descrição. Edgar sim. Pedro. Pronto, Claro. nós colocamos o Instagram na descrição do programa. Pá, o que é que vai acontecer a este livro daqui para a frente? Eu espero que venda. Ok, é esse o venda. princípio. É boa, Eu boa. espero que venda, pelo menos para pagar as faturas da gráfica ao editor, não é? Acho que já pagou, acho que Ok. já chegou lá. Já chegou lá? Acho que já chegou lá. Já está Pronto. no break-even. Opa, Pronto, fixe. pronto. Olha, Edgar, obrigado Não, por eu é que teres agradeço, aceitado o nosso convite. Olha, espero que as pessoas leiam. Olha, eu vou ler. Não te vou dar feedback porque não foi solicitado. Não, mas vou ler porque me parece, é um tema que me Mas interessa. podes dar feedback. sim. Não, é um tema que me interessa e parece que está muito bem. Malta, até para a Alegria semana. de viver. Acho. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.